dia, Ivan. Bem-vindo. Bom dia, Daniel. Um bom dia especial a toda a nossa audiência que nos acompanha na manhã dessa segunda-feira. E eu quero reforçar o que você disse e parabéns a toda a equipe. Eu acompanhei aqui de Londres ontem a cobertura da caminhada pela liberdade lá em Brasília, a Berenice, aos dois Gabriéis. E como é bonito, né? Uma caminhada organizada por um jovem com a cobertura feita por jovens. E acho que essa é uma das mensagens que fica. E por jovem eu incluo você também, tá, Berenice? Eu sei que você está me ouvindo. Eu incluo os dois Gabriéis e você. E eu acho que essa é a mensagem que fica, Daniel. Muito bem lembrado, meu caro Ivan Kleber. O mundo viu, através do Canal da Oeste no YouTube, o que aconteceu em Brasília ontem. Falando no mundo, vamos saber o que está acontecendo aí, mundo afora, com você, meu caro, porque as buscas por voos para o Brasil dispararam depois do anúncio de isenção de visto para turistas chineses. Conta pra gente um pouco sobre essa decisão do fim do visto para chineses que estão mais interessados em viajar pelo Brasil, é isso? Isso mesmo, Daniel. O presidente Lula conversou com Xi Jinping na sexta-feira passada e, como resultado dessa conversa, então, o Brasil facilitou a entrada de chineses no país com um programa aí mais leve, digamos, para vistos. Tão logo foi feito o anúncio, a mídia chinesa, Global Times, repercutia que os chineses agora começaram a buscar passagens, hospedagens, enfim. Então, possivelmente, teremos aí um grande fluxo de cidadãos chineses indo para o Brasil nos próximos meses. Daniel, essa política, não é, vem num momento de forte atrito entre os Estados Unidos e a China e também, em certa medida, a União Europeia e a China, e o governo Lula aparentemente decide aí ir na contramão dessa questão envolvendo o Ocidente e a China, abrindo as fronteiras e a possibilidade para que chineses visitem o Brasil. Daniel. Muito bem. O governo Lula abriu mais espaço para que os chineses visitem o Brasil. E, por outro lado, o presidente, o petista, criticou a proposta do presidente norte-americano Donald Trump para criar aquele chamado Conselho da Paz. Ele, inclusive, rejeitou o convite de Trump. Será que ele está do lado errado de novo, Ivan? Olha, é muito preocupante essa situação, porque, veja bem, Daniel, o presidente Trump faz o convite, então, a Lula na semana passada, e dias depois de receber o convite, ele liga para Xi Jinping e tão logo termina essa ligação, horas depois, ele já criticar o Conselho e o posicionamento da ONU nessa questão. Lembrando que nesse telefonema, Xi Jinping pediu a Lula que os dois reforcem a ONU, ou seja, Daniel, um questionamento que nós, como sociedade brasileira, não somente os jornalistas, mas também o público que acompanha aqui o Oeste, a sociedade, se faz é o seguinte: onde está a soberania do Brasil nesse sentido? Porque se a gente pegar a cronologia dos fatos, parece que o Xi Jinping é que está pilotando a política exterior do Brasil. Eu, sinceramente, não sei se o Lula deve ou não aceitar o convite, mas essa é uma decisão, aí sim, soberana. Essa é uma decisão que cabe ao Brasil aceitar o convite do presidente Trump ou não. Esse convite não pode ser aceito ou não após uma ligação ao presidente da China, ao ditador da China, Xi Jinping. A impressão que passa é que Lula foi pedir autorização, o pior, foi pedir orientações a Xi Jinping sobre como reagir diante deste convite. O problema, Daniel, é que além, enfim, dessa ligação, aceitar ou não a proposta do presidente Trump, ele criticou essa proposta e tentou defender a ONU. ONU que, por exemplo, não faz o suficiente para coibir a violência que está acontecendo no Irã. ONU que se calou diante da prisão de presos políticos, né? Na Venezuela e também em outros países da América do Sul, possivelmente no Brasil. Então, o que o Xi Jinping e o Lula estão querendo preservar já é muito obsoleto. A ONU, a gente vem comentando aqui, já não faz o seu papel há muito tempo e podemos gostar ou não, a proposta do Conselho de Paz do presidente Trump é uma alternativa a tudo isso. O secretário de Estado, Marco Rubio, foi muito feliz em uma declaração que ele fez na semana passada, dizendo que o Conselho de Paz do presidente Trump, na verdade, é um conselho de ação. E possivelmente, então, é isso que nós vamos ver desse conselho, ação, e o Brasil
não fará parte, muito provavelmente, Daniel. Bom, vale sempre lembrar que há algum tempo atrás o presidente Lula admitiu que havia pedido a Xi Jinping, o ditador chinês, uma intervenção no TikTok, queria aprender, entre aspas, algumas coisas aí de como a ditadura chinesa conseguia coibir a ação ali por meio das redes sociais, algumas dicas de como lidar, não é isso, ô Ivan? Você se lembra? Com as redes sociais, com as mídias sociais. Foi numa conversa, inclusive, entre Lula com a participação da primeira-dama, Janja da Silva. Segundo os bastidores dessa conversa, a primeira-dama Janja reclamou com Xi Jinping que tinha muito conteúdo de direita no TikTok no Brasil. E aí, então, ela teria feito essa aspas, intervenção com Xi Jinping, que à época, até para os padrões chineses, isso não passou despercebido e gerou ali um certo caso internacional de diplomacia, porque o Xi Jinping não gostou da maneira e que não teria gostado da maneira que a Janja abordou essa questão, não é? Agora, o mais grave aqui, eu me lembro que a gente debateu bastante isso na época, em um momento que a gente fala de liberdade de expressão, não somente no Brasil, mas no mundo todo, seria essa uma sugestão para censurar o conteúdo de direita no aplicativo? Quer dizer, isso também ficou um pouco assim, no mínimo, estranho, não é? E em tempos de soberania, ela pedir para o proprietário, porque bem no fim o TikTok é do Partido Comunista Chinês no fim do dia, Daniel, pedir para o proprietário de uma rede social alterar o algoritmo com interesse político, isso com certeza não é um ato, aí uma ação de quem se diz tão democrático assim, né, Daniel? Eu vou trazer o que Lula disse naquela época, foi o seguinte: eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança para a gente discutir a questão digital, sobretudo o TikTok. É o que o Lula disse na ocasião. A jornalista estava lá, inclusive, em Pequim, quando ele disse isso. Nunca é demais lembrar que essa relação vem de longa data. Bom, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o acordo de garantias de segurança com os Estados Unidos está pronto. Será que a Rússia vai aceitar os termos, Ivan Kleber? Quando é que essa novela da guerra entre Ucrânia e Rússia vai acabar? Afinal de contas, vai completar agora 4 anos já. Isso mesmo, daqui a um mês completam os 4 anos dessa guerra. Daniel, nós tivemos um passo importante em direção a um cessar-fogo, a um acordo de paz. Os 3 países, primeiro Ucrânia, Estados Unidos e Rússia, sentaram-se à mesa. Essas reuniões estão acontecendo ainda, inclusive nesta segunda-feira. Os 3 países devem se reunir novamente lá em Abu Dhabi. E um dos principais pontos que são um entrave, digamos assim, para a gente caminhar com o processo de paz, são justamente as garantias de segurança que a Ucrânia quer e necessita para assinar qualquer acordo com a Rússia. Nesse sentido, a administração Trump vem trabalhando fortemente nos últimos dias, e ontem, então, em um discurso na Lituânia, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que essas garantias estão quase prontas e que satisfazem o lado ucraniano. Obviamente que depois dessas garantias serem acordadas, elas precisam ser aprovadas tanto pelo Congresso americano como pelo Congresso ucraniano. Mas, Daniel, quais seriam, não é, essas garantias? O que Volodymyr Zelensky quer é que, se eventualmente no futuro a Rússia ataque a Ucrânia, os Estados Unidos sejam obrigados a defender a Ucrânia e possivelmente atacar a Rússia, o que daria início à Terceira Guerra Mundial. Então, isso seria uma espécie ali de um fator de segurança mesmo, um dispositivo para evitar esse conflito entre Estados Unidos e Rússia por causa da Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky pareceu bastante otimista e, se Deus quiser, Daniel, a gente quer aqui muito noticiar um acordo de paz. A paz precisa ser sempre celebrada e, nesse caso da Rússia e da Ucrânia, ela seria extremamente importante. Vamos torcer para que isso aconteça antes do dia 24 de janeiro, que é quando acontece, né, a data de 4 anos do início dessa guerra lá na Ucrânia, Daniel. Nós queremos estar aqui, ao vivo, no ar, em 24 de fevereiro, assim que essa notícia vier à tona, que venha
logo, que venha o quanto antes do dia 24 de fevereiro, diga-se de passagem. Deixa eu só registrar antes aqui de prosseguir com você, Ivan Kleber, a participação da nossa espectadora Marília Bittencourt, que escreveu o seguinte: foi muito difícil encontrar vocês hoje, viu? O YouTube acabou escondendo vocês aí de alguma forma. Então eu peço a você, Marília, e a todos vocês que estão nos acompanhando, que fazem parte das mais de 11 mil telas, que não deixem de se inscrever no canal da Oeste aqui no YouTube. É importante para que o conteúdo ele vá além, para que mais pessoas conheçam o conteúdo da Oeste. Nós temos mais de 3,5 milhões de inscritos no nosso canal, mas é muito importante que você que ainda não se inscreveu, também faça a sua inscrição e aproveite, vai lá. Ative o sininho para você sempre ser notificado a cada vez que um programa da Oeste entrar no ar. Ou seja, 7 horas da manhã vai chegar a mensagem aí para você já acessar e acompanhar o Jornal da Oeste primeira edição e todos os nossos demais conteúdos que vão ao longo do dia aí ao ar na nossa programação. Obrigado a você, Marília, pelo alerta. E aí me trouxe essa possibilidade de pedir a você que ainda não se inscreveu no canal para que faça isso o quanto antes para levar o nosso conteúdo adiante. E se você também puder copiar o link dessa transmissão e compartilhar por meio das suas redes sociais, também vai ser muito importante para a gente. A gente agradece desde já. Voltando contigo, Ivan, o regime iraniano admitiu que mais de 3.000 pessoas morreram durante aquelas manifestações nas últimas semanas. Já organizações de direitos humanos estimam mais de 4.000 mortos. Enquanto isso, o sobrinho do Ayatollah Ali Khamenei disse que o líder vai resistir até o fim. Será, Ivan? Ô Daniel, se você me permite uma errata aqui, acho que faltou um zero. Infelizmente, faltou um zero na informação que você trouxe. São 30.000 mortes. A revista Time ouviu funcionários do Ministério de Saúde do regime iraniano e confirmaram que o número de mortes pode chegar a 33.000. Estou falando de um estádio de futebol de médio porte lotado. Algumas fontes falam em 40.000 mortes. A verdade, Daniel, é que nós não podemos prever um número exato, enfim, até por conta da questão de informação, que é muito difícil a gente conseguir o que acontece lá no Irã. Então, a revista Time publicou isso no último final de semana. O Ayatollah Khamenei, segundo informações que eu consegui apurar agora de manhã, ele já foi para um bunker de segurança porque a movimentação militar americana no Oriente Médio foi intensa nos últimos dias e existe sim a possibilidade de um ataque coordenado com as forças americanas no Oriente Médio contra o regime iraniano. O presidente Trump está sendo atualizado de tudo que acontece lá no Irã. Então, nós temos esses números, essas informações. E aqui uma nota lamentável referente ao Brasil, Daniel. Eu achei que o Brasil não faria mais nada de vergonhoso, se você me permite esse termo, depois daquela nota no começo do mês, né? Mas na última sexta-feira, em uma sessão da ONU sobre essa questão, que embora fosse simbólica, mas definitivamente importante, o Brasil se absteve de votar ali em uma sessão, né, em uma resolução que condena ao massacre dessas pessoas que manifestaram contra o regime iraniano. O Brasil se absteve de votar, passando aí, escrevendo mais uma página infeliz na história da diplomacia administrada pelo governo Lula, Daniel. Marcelo Rocha Monteiro se junta a nós nessa transmissão e ele vai trazer um ponto para a nossa conversa contigo. Bom dia, Marcelo, bem-vindo. Bom dia, Daniel, bom dia, Ivan, bom dia ao nosso público. Ivan, estou vendo aqui uma mensagem do Reza Parlev, de algumas horas atrás, nas redes sociais, mensagem aos médicos, enfermeiras e profissionais de saúde. Então ele diz, a mensagem está em inglês e em farsi, né? Em persa, muitos dos nossos compatriotas têm sido feridos durante as manifestações e muitos relatórios indicam que agentes e mercenários do regime infiltrados em hospitais e clínicas identificam os feridos e os entregam aos órgãos de repressão. E aí ele prossegue cumprimentando os médicos e os profissionais de saúde pelo papel vital que eles têm desempenhado e pede a todos, por favor, documentem os nomes desses que obstruem
o tratamento dos feridos na nossa revolução e que cooperam com o aparato repressivo para que, no dia apropriado, seus crimes e atos de traição possam ser tratados. Então, esse problema aí da repressão do regime, né, chega a esse ponto. Né? Quer dizer, eles têm agentes e eles têm, até gostaria que você esclarecesse o nosso público sobre isso, eles têm uma milícia, não é isso? O regime iraniano tem uma milícia, supostamente de voluntários, né, que fazem esse tipo de trabalho sujo, não é isso? De reprimir a oposição, imagina, né? O sujeito está no hospital sendo tratado do ferimento e aí o camarada o identifica e o entrega aos órgãos de repressão, inclusive interrompendo o tratamento médico que o manifestante está recebendo naquele momento. Como é que é isso? Como é que essa... Eu esqueci o nome, Baside, mas é uma coisa assim, né? Que é uma milícia que serve ao regime? Isso, o nome é mais ou menos esse. Bom dia, professor Marcelo, sempre uma alegria. O regime conta, sim, com unidades paragovernamentais, esse é o termo, né? Mas que, na verdade, são milícias justamente para coordenar as ações de repressão contra dissidentes do regime. É algo muito semelhante que a gente vê acontecendo na Venezuela. E aí a gente vê que realmente tem uma conexão entre o regime venezuelano e o regime iraniano. Existe uma cabeça nisso tudo, né? E olha só, o professor Marcelo trazia aí a questão das pessoas feridas nos hospitais. Mas por que elas estão feridas? Feridas pelo próprio regime que atirou, que perseguiu essas pessoas que estavam manifestando nas ruas. A mensagem do Reza Pahlavi, ela é extremamente importante e sim, já existe um grupo de trabalho para catalogar tudo isso que está acontecendo ali, para que possivelmente quando o regime iraniano caia, a gente tenha uma espécie, salvo as devidas proporções, de um tribunal de Nuremberg, como foi feito com os nazistas na queda da Alemanha nazista no final da Segunda Guerra Mundial, a gente possa ter algo semelhante para essas pessoas que apoiam o regime, que praticam essas barbaridades. Essa questão da milícia, ela é importante para o regime iraniano, do ponto de vista do regime, né? Eles precisam dessa milícia, professor Marcelo, porque o exército regular iraniano nunca endossou 100%, digamos assim, a revolução do final dos anos 70 que levou ao poder, né, esse regime islâmico. O exército, ele muitas vezes, digamos assim, tem vida separada do regime. E é por isso que, muitas vezes, quando nós noticiamos aqui fatos sobre o Irã, nós não falamos do exército iraniano, mas sim da guarda revolucionária do Irã, que é o braço do regime que opera na repressão, que opera na perseguição e que praticou essa barbárie que a gente acompanhou nos últimos dias. Então, esse trabalho está sendo feito de tentar catalogar o que está acontecendo lá no Irã. Agora, infelizmente, a gente precisa dizer aqui para a nossa audiência, enquanto estamos ao vivo, nesse momento, na manhã dessa segunda-feira, celebrando, não é, a caminhada pela liberdade que chegou em Brasília ontem, enfim, nós precisamos aqui também ter em mente que pessoas, nesse exato momento, podem estar sendo assassinadas pelo regime iraniano e tomara que esse sofrimento do povo iraniano chegue ao fim o quanto antes. Daniel, eu devolvo para você. Vou trazer um ponto aqui que a nossa audiência, sempre participativa no Jornal da Oeste, primeira edição, coloca em pauta também. A Vanieire Barbosa escreveu o seguinte: é verdade que Khamenei fugiu para um bunker? Pelo menos essa é a informação, segundo relatos do Irã, que ele teria se refugiado para um bunker devido ao medo de um possível ataque. Não é isso, Ivan? Isso, eu confirmei mais cedo essa informação e ele já estaria em um bunker dentro do Irã. Ele não quer deixar o Irã, porque obviamente que se ele escapar para a Rússia, aí seria definitivamente o fim do regime, né? Uma vez quando o líder escapa, foge, enfim, ainda mais nessa questão do mundo árabe, né? Então ele precisa ficar em solo iraniano, mesmo que seja em um bunker. Então, nós podemos sim confirmar essa informação que a nossa telespectadora aí trouxe, e o regime iraniano, inclusive, ontem à noite, acionou o sistema de defesa antiaéreo
já na expectativa de um possível ataque americano. Lembrando que na sexta-feira, né, Daniel, a gente trouxe aqui para a nossa audiência, olha, atentos ao Irã que alguma coisa pode acontecer na semana que vem. Bom, essa movimentação ela está acontecendo, várias companhias aéreas, as principais companhias aéreas do mundo já cancelaram voos noturnos que passem tanto por Israel como próximo ao espaço aéreo do Irã. Foi anunciado que seria uma precaução, mas quando a gente começa a ver esse tipo de movimentação, fechamento de espaço aéreo, os Estados Unidos anunciando treinamento militar, é porque de fato alguma coisa está sendo preparada. Podemos aqui com certeza que os Estados Unidos atacarão o Irã? Não, isso a gente obviamente não tem essa informação, pouquíssimas pessoas no mundo têm essa informação, mas o que a gente está vendo acontecer no terreno indica que o regime iraniano pode sofrer mais um ataque forte aí nos próximos dias ou talvez nas próximas 2 semanas, Daniel. Bom, e a ONU, Ivan, acusou forças do regime ditatorial iraniano de perseguir os manifestantes feridos, até mesmo dentro dos hospitais. Tem evidências de prisões em massa, inclusive essa matança dizimando milhares de pessoas. Isso parece que não vai ter fim, Ivan. Se Deus quiser, vai sim, Daniel. E assim como a gente quer noticiar o fim da guerra da Rússia e da Ucrânia, a gente possa noticiar também, assim como noticiamos a captura de Nicolás Maduro, a queda do regime iraniano. E foi justamente nessa sessão da ONU, a não ser que tenha sido uma sessão paralela, eu vou deixar isso aqui pendente, mas que o Brasil se absteve. Na sexta-feira, como eu disse, né, o Brasil se absteve de votar em uma sessão da ONU. Agora, eu não sei se foi essa mesma sessão ou uma outra sessão. Contudo, Daniel, a gente precisa ressaltar aqui, se a gente chegou ao ponto da ONU que sempre foi muito conivente com a situação do Irã, agora está acusando o regime dessa barbárie, é porque, de fato, não tem como esconder mais os fatos. A gente precisa também aqui ressaltar o trabalho dos funcionários de saúde lá do Irã, que estão sendo perseguidos também por tratar os feridos, e mesmo assim, dentro das possibilidades deles, estão tratando os feridos e mandando informações para fora do Irã sobre o que está acontecendo. Inclusive, com imagens, teve um médico que esse final de semana que está arriscando a vida dele, não é? Mas ele gravou ali, enviou algumas imagens, conseguiu que essas imagens saíssem, né, do Irã e fossem divulgadas mundo afora, justamente para mostrar o que está acontecendo. Mas a sensação, Daniel, é que nós estamos, se Deus quiser, caminhando aí para horas decisivas lá no país, lá no Irã, Daniel. Vamos aguardar então, Ivan Kleber. Sabemos que você vai estar de olho por nós, trazendo as informações aqui no Canal da Oeste no YouTube. Bom dia para você, Ivan Kleber, de volta amanhã aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, e todas as sextas, a partir das 8h30 da noite, no programa de Leste a Oeste. Um abraço para você, Ivan. Muito obrigado, Daniel. Bom prosseguimento do jornal. Muito obrigado. Ainda no noticiário internacional, o exército de Israel realizou um ataque preciso a um centro terrorista do Hezbollah no sul do Líbano. O ataque atingiu completamente a instalação e neutralizou todos os militantes que operavam no local. Segundo informações militares, a ação teve como objetivo impedir a produção de armas e reforçar a segurança na região fronteiriça.